Olá! Hoje nós vamos ver o capítulo 14. Nefertari mal conseguiu conter as lágrimas. Aquilo que receava havia acontecido. Ela, que sonhava com meditação e recolhimento, via-se agora arrastada por uma onda monstruosa. Logo após a coroação, tivera que separar-se de Ramsés para encarar as responsabilidades de grande esposa real e visitar os templos, as escolas e as oficinas de tecelagem que dependiam dela. Touia apresentou Nefertari aos responsáveis pelas terras da rainha, aos superiores dos haréns encarregados da educação das moças, aos escribas afeitos à administração dos seus bens, aos coletores de impostos, aos sacerdotes e às sacerdotisas que iriam realizar em seu nome os rituais da esposa de Deus, esposa do Deus, destinados a preservar a energia criadora sobre a terra. Durante vários dias, Nefertari foi levada de um lado para outro, sem ter possibilidade de tomar fôlego. Foi obrigada a encontrar-se com centenas de pessoas, descobrir uma palavra justa para cada uma, não abandonar o sorriso e não podendo manifestar o mínimo sinal de fadiga. Todas as manhãs, a cabeleireira, a maquiadora, a manicura e a pedicura apoderavam-se da rainha para deixá-la mais bela do que na véspera. Do seu encanto e do poder de Ramsés dependia a felicidade do Egito. No seu elegante vestido de linho, preso na cintura por um cinto vermelho, não havia rainha mais sedutora do que ela. Esgotada, a jovem estendeu-se sobre uma cama baixa. Não tinha mais disposição para ir a um outro jantar de gala, durante o qual lhe seriam oferecidos vasos com ungüentos perfumados. A frágil silhueta de Touia avançou pela penumbra que invadira o quarto. Está doente, Nefertari? Já não tenho forças para mais nada. A viúva de Sete sentou-se na borda da cama e segurou a mão direita da jovem entre as suas. Também atravessei essa provação, tal como você. Há, porém, 2 remédios que vão curá-la: uma poção revigorante e o magnetismo que Ramsés herdou do pai. Não fui feita para ser rainha. Ama Ramsés? Mais do que a mim mesma. Nesse caso, não o trairá. Foi com uma rainha que ele se casou, e será como rainha que você lutará a seu lado. E se ele estiver enganado? Não se enganou. Pensa que não passei pelos mesmos momentos de cansaço e desencorajamento? Aquilo que é pedido a uma grande esposa real fica muito além das forças naturais de uma mulher. Desde a criação do Egito, sempre foi e será assim. Não pode ser de outra maneira. Houve algum momento em que sentiu vontade de renunciar? 10 vezes, 100 vezes por dia, no princípio. Supliquei a Sete que escolhesse outra mulher e me mantivesse a seu lado como segunda esposa. A sua resposta era sempre a mesma. Tomava-me nos braços e reconfortava-me, sem aliviar em nada
a minha sobrecarga de trabalho. Não serei indigna da confiança de Ramsés? É bom que faça a si mesma essa pergunta, mas é a mim que lhe compete responder. A inquietação velou o olhar de Nefertari. O de Touia não se mexeu. Você está condenada a reinar, Nefertari. Não lute contra o seu destino. Deixe-se levar por ele, como uma nadadora pelo rio. Em menos de 3 dias, Ameni e Romeu haviam iniciado uma profunda reforma na administração tebana, conforme as instruções de Ramsés, que conversara com os altos e pequenos funcionários, desde o governador de Tebas até o mais simples estudante. Devido ao afastamento de Mênfis e à presença quase permanente de Sete no norte, a grande cidade do sul levava uma existência cada vez mais autônoma, e o grande sacerdote de Amon, escudado nas imensas riquezas de seu templo, começava a considerar-se como uma espécie de monarca, com decretos mais importantes do que os do rei. Ouvindo uns e outros, Ramsés tomara consciência dos perigos que implicava tal situação. Se não tomasse uma atitude, o Alto e o Baixo Egito tornar-se-iam 2 países diferentes, mesmo opostos, e a divisão levaria ao desastre. O magro Ameni e o barrigudo Romeu não tiveram qualquer dificuldade em colaborar. Diferentes e complementares, surdos às solicitações dos notáveis, subjugados pela personalidade de Ramsés e convencidos de que ele estava no caminho certo, alteraram uma hierarquia morosa e procederam a inúmeras nomeações inesperadas, aprovadas pelo novo rei. 15 dias depois da coroação, Tebas estava em ebulição. Alguns haviam anunciado a chegada ao poder de um jovem incapaz. Outros, de um adolescente entusiasta da caça e dos prazeres físicos. Mas o que eles não sabiam era que Ramsés não saíra do palácio, multiplicando consultas e decisões e demonstrando a sua autoridade com um vigor digno de Sete. Ramsés, por sua vez, aguardava as reações. E as reações não surgiram. Tebas permaneceu amorfa, estupefata. Convocado pelo rei, o vizir comportou-se docilmente como primeiro-ministro e contentou-se em tomar nota das diretivas de Sua Majestade para executá-las sem demora. Ramsés não partilhava nem da exaltação juvenil de Ameni, nem do divertido contentamento de Romeu. Surpreendidos pela sua rápida atuação, seus inimigos, no entanto, não estavam exterminados, nem vencidos, mas apenas buscando um segundo fôlego que a adversidade os ajudaria a encontrar. O rei teria preferido uma luta aberta às sigilosas alianças que se tramavam na sombra, mas isso não passava de um desejo infantil. Todas as tardes,
Pouco antes do pôr do sol, percorria as aleias do jardim do palácio, onde trabalhavam 20 jardineiros, que durante o dia regavam os canteiros de flores e, ao cair da noite, regavam as árvores. À sua esquerda, Vigilante, o cão amarelo dourado, usava um colar de acianos. À sua direita, Matador, o leão colossal, deslocava-se com agilidade. E à entrada do jardim, o sardo Serra Mana, chefe dos guarda-costas de Sua Majestade, sentado debaixo de uma parreira e pronto para agir ao menor sinal de perigo. Ramsés sentia um enorme afeto pelos sicômoros, romãzeiras, figueiras e outras árvores que faziam do jardim um paraíso onde a alma encontrava repouso. Não deveria todo o Egito assemelhar-se àquele oásis de paz onde os diversos aromas viviam em harmonia? À tarde, Ramsés plantou um minúsculo sicômoro, rodeou a frágil haste com terra e regou-a cuidadosamente. Vossa Majestade deve esperar um quarto de hora e espalhar aos pouquinhos o conteúdo de outro cântaro de água. O homem que acabara de falar era um jardineiro sem idade. Tinha na nuca a cicatriz de um grande abscesso, sequelas do peso das varas que levava presas em cada extremidade de um pesado recipiente de terracota. Judicioso conselho, reconheceu Ramsés. Como se chama? Nedjan. O doce. É casado? Liguei-me a este jardim, a estas árvores, a estas plantas e a estas flores. São a minha família, os meus antepassados e os meus descendentes. O sicômoro que plantou sobreviverá depois de Vossa Majestade, mesmo se permanecer 110 anos sobre esta terra, como os sábios. Duvida? Interrogou Ramsés com um sorriso. Não deve ser fácil ser rei e permanecer sábio. Os homens são perversos e maliciosos. E você pertence a essa mesma raça de descontentes. Porventura estará isento também desses defeitos? Não me atrevo a afirmá-lo, Majestade. Reuniu discípulos? Não é esse o meu papel, e sim o de chefe dos jardineiros. Ele é mais competente do que você? Como posso saber? Ele nunca vem aqui. Considera que o povo das árvores é suficientemente numeroso no Egito? É o único povo que nunca será demais. Concordo com a sua opinião. A árvore é a essência, o dom total, afirmou o jardineiro. Viva, oferece sombra, flores e frutos. Morta, a sua madeira. Graças a ela, comemos, construímos e saboreamos momentos de felicidade, quando sentados à sua sombra, o doce vento do norte nos envolve. Sonho com um país de árvores, em que os únicos habitantes seriam os pássaros e os ressuscitados. Estou pensando em mandar plantar bastante árvores em todas as províncias, revelou Ramsés. Nenhuma praça de aldeia deve ficar desprovida de sombra. Ali, os velhos e os jovens
se reunirão, e os primeiros falarão aos mais jovens. Que os deuses lhes sejam favoráveis, majestade. Não pode haver programa de governo melhor do que este. Vai ajudar-me a realizá-lo? Eu? Mas os gabinetes do Ministério da Agricultura estão cheios de escribas competentes e trabalhadores, mas preciso de um homem que ame a natureza e compreenda os seus segredos para lhes poder fornecer boas diretivas. Sou apenas um jardineiro, majestade. Você tem o estofo de um excelente ministro da Agricultura. Apresente-se amanhã de manhã no palácio e peça para ver Ameni, que já estará avisado e o ajudará nas suas novas funções. Ramsés afastou-se, deixando atrás de si um Nedjem estupefato e incapaz de reagir. No fundo do vasto jardim, entre duas figueiras, o novo faraó julgara distinguir uma silhueta branca e esguia. Teria uma deusa aparecido naquele lugar mágico? Aproximou-se com passos apressados. A silhueta não se movera. Na doce luz do sol poente, brilhavam os cabelos negros e o longo vestido branco. Como podia uma mulher ser tão bela, sendo ao mesmo tempo inacessível e atraente? Nefertari! A jovem lançou-se para ele e aninhou-se em seus braços. Consegui escapar, confessou. Sua mãe aceitou representar-me no concerto de alaúdes desta tarde. Cheguei a pensar que havia me esquecido. A sua boca é um botão de lótus e os seus lábios pronunciam encantamentos. E isso me dá um desejo louco de beijá-la. O beijo foi uma fonte de juventude. Abraçados, como se fossem apenas um, ofereceram-se um ao outro. Sou um pássaro selvagem que se deixa prender na armadilha de seus cabelos, declarou Ramsés. Você me faz descobrir um jardim com infinitas flores, cujos perfumes me enebriam. Nefertari soltou os cabelos. Ramsés fez deslizar as alças do vestido de linho sobre os ombros de Nefertari. Na serena e aromática tepidez de uma noite de verão, uniram-se. Um final romântico para nos dar um pouco de alívio, não é? Muito bem, foi bonito, né? Tá bom, minha gente? Esse foi o capítulo 14 ou 14, tanto faz, tá bom? Volto no próximo vídeo. Vamos ver o que ele nos revela. Até lá. Tchau.